Quando se trata de setup simples, esse daqui tá de parabéns. Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e hoje eu vou mostrar mais um setup para vocês. Se você está chegando nesse canal agora, aqui eu compartilho vários setups, eu faço backtest, diversos setups mais conhecidos e você pode acompanhar o resultado do que foi por aí, beleza? Então isso daqui é tudo para te ajudar, então aproveita, assiste os vídeos que eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar. Então se você puder, deixa seu like, se inscreve no canal e ative as notificações. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários. E é claro que se você ainda não tem essa caneca trader, dá uma olhada aí na descrição, tem o link aí com desconto para vocês, eu tenho certeza que tem alguma que você vai gostar. Vamos lá, a gente vai falar hoje do setup Linha da Sombra. Ele é um setup que foi criado pelo Larry Williams, que tem como a gente utilizar aqui no Brasil, e eu vou mostrar para vocês exatamente como ele funciona. Então já vamos começar olhando as características desse setup, beleza? Vamos lá, primeiro, ele é um setup que ele é seguidor de tendência. Isso significa que ele vai aparecer um número muito alto de vezes e que ele vai ter uma taxa de acerto baixa, porém ele vai ser rentável, beleza? Vamos botar aqui altamente rentável, porque isso aqui é importante. Todo setup de seguir tendência, ele é rentável com baixa taxa de acerto, tranquilo? E ele tem uma outra característica que é, ele não tem um alvo. Ele funciona como sinal de saída, assim como o 9.1. Inclusive ele é bem parecido com o 9.1 e com outro setup que eu criei, que é o BB8, e eu vou trazer ele mais para frente para vocês. Bom, aqui a gente tem a sugestão, né, do time frame para ser usado, então as sugestões são para usar no gráfico semanal, ou no diário, ou no 60 e no Renko. Então o pessoal que gosta de Renko, que já conhece o Renko, saiba que ele é uma alternativa bem legal também. Inclusive futuramente eu vou trazer setups de Renko também, tá? Se você já quiser mostrar aí para mim, deixar aí nos comentários algum setup que você gostaria de ver, comenta aí para eu anotar aqui e trazer para todo mundo. Tranquilo? Bom, então tá, a gente já sabe então nessas características. Sobre seguir tendência, e quando eu falei que ele aparece uma quantidade alta de vezes, o que isso significa? Ele é um setup que conta, é até importante colocar isso aqui também, ele conta com duas médias móveis exponenciais de 10 períodos, e uma é deslocada em um período. O que significa que quando a gente estiver olhando no gráfico, a gente vai ver as médias fazendo isso aqui, porém, elas vão ser assim, beleza? E o que a gente vai ficar procurando nelas? No momento que tiver um candle que virar essa média para cima, a gente compra. Quando tiver um candle que virar ela para baixo, a gente vende. E é isso, essa é a base do setup, ele é ridiculamente simples, por isso que hoje nem tem desenho aqui, a gente vai ver ele direto no gráfico, tranquilo? Mas sobre essas características é importante de você saber que, como no 9.1, a partir do momento que você tem uma entrada por aqui, um sinal de entrada, e um sinal de saída só quando vira, o pedaço que você pega dessa perna aqui, se ela não for uma tendência clara e forte, é um pedaço pequeno. Tá? E quando o mercado está lateral, você vai sim tomar um monte de stop seguido. Então, se você está começando no mercado, eu não aconselho que você use esse tipo de sinal, porque normalmente esse tipo de setup ele tem uma taxa de acerto média de 30%, 28%, 35%. E para nossa autoestima, para nossa confiança, isso é muito nocivo, tá? Isso é uma coisa muito ruim. Porque você erra muito, e psicologicamente errar não é uma coisa muito agradável, tá bom? Então o indicado é que você pegue alguns dos outros setups que tem aqui, é só você olhar, principalmente para quem está começando, aqueles que têm uma taxa de acerto um pouco maior do que 50%, ou com um risco retorno de 2:1, beleza? Porque aí você vai acertar mais ou menos 50% das vezes, mas vai ser lucrativo. É melhor estar errado metade das vezes do que estar errado 70% das vezes, visto que os setups que têm uma taxa de acerto maior do que 60%, normalmente tem um risco retorno baixo, tranquilo? Então é muito importante ter
ter ciência disso. Então a taxa de acerto média dele é menor do que 50% por conta disso. E por que ele é altamente rentável? Porque quando você pega uma perna que vai ser longa, você não sai dela. E às vezes você vai pegar, como aconteceu recentemente, né, agora de março para julho de 2020, Magazine Luiza, por exemplo, subiu 200% basicamente em linha reta, e você pegaria boa parte disso, beleza? E é muito importante então que você aguarde o sinal de saída. Se você está pensando em operar no day trade, esse não é um sinal muito interessante de você utilizar num gráfico de tempo, porque ele gera uma ansiedade muito grande. Você sabe que você tem que esperar um sinal para entrar e um sinal para sair, e isso vai te atrapalhar, porque você vai entrar, você vai ver o preço subir, você vai ver o dinheiro aumentar na sua conta, você vai ficar feliz, de repente ele vai começar a voltar, e aí você provavelmente vai ficar negativo de novo para poder ver subir. Então isso é uma coisa que gera muita ansiedade, beleza? Por isso é mais aconselhável que você faça isso no gráfico semanal ou no gráfico diário, que você tem muito mais tranquilidade para poder olhar, ou se você quiser um time frame menor para swing trade, o interessante é você usar os 60 minutos, beleza? Porque muitas vezes você vai ficar posicionado por 2 ou 3 dias e vai ter a saída, então é melhor fazer dessa forma, beleza? Então, agora que você já viu isso aqui, é sempre importante também eu falar, o gráfico semanal vai ser muito melhor, porque ele é um gráfico direcional, e o gráfico diário funciona muito bem também, e daí você já sabe, né? 60 e renco, como eu falei. E a outra sugestão a partir do ponto que você entrar, você pode tentar com um alvo de 2:1, que vai fazer com que a taxa de acerto do setup suba um pouco, beleza? E você pode também tentar fazer preço médio. Tá? Preço médio não, é realização parcial, perdão. Realização parcial. Que você sai no 2:1 com metade da sua posição, digamos que você tenha comprado 1000 ações. Você sai então no 2:1 com 500 ações, põe o seu stop no 0 a 0 ou deixa lá embaixo mesmo, por segurança é até melhor, e deixa o restante seguir até você ter a saída, beleza? Mas o setup envolve simplesmente, teve um candle que virou a média para cima, você compra, esse inclusive no fechamento com stop na mínima, e ele virou para baixo, você sai e entra vendido no fechamento, beleza? Então vamos ver no gráfico como é que funciona isso aqui. Bom, eu estou aqui com o gráfico de Magazine Luiza. Vocês devem ter percebido que eu uso o Magazine Luiza com muita frequência, e eu faço isso porque ele é o gráfico que até hoje é o mais direcional que eu já vi aqui na bolsa. Ele vai basicamente em linha reta, e aí eu quero te mostrar como que os setups funcionam em um cenário perfeito, em um gráfico perfeito, beleza? Inclusive, se você não opera Magazine Luiza ainda, é altamente aconselhável que você comece a fazer, porque ele é um gráfico muito fácil de operar no gráfico diário ou no semanal, tá? Então vale a pena dar uma olhada. Bom, vamos ver aqui então como é que funcionaria o setup. Essa daqui é minha média móvel exponencial de 10 e essa é a minha média móvel exponencial de 10 deslocada de um período, tá? Isso significa que você tem ela em 10 e a outra ela só é movida um tracinho para frente. É só isso, tá bom? Não tem mistério. E isso aí vai fazer com que ela fique cruzando assim pra gente. Então olha como é que é fácil. Eu vou colocar ela aqui no Photoshop, tá? Porque fica um pouco mais fácil da gente ver aqui para eu poder desenhar e mostrar para vocês. Bom, como é que vai funcionar aqui? Digamos aqui no Candle 55, a gente vai... Deixa eu pegar aqui amarelo. A gente vai fazer o seguinte, ó. Ele fechou aqui abaixo, você vende. No fechamento mesmo, é isso aí. A gente não espera rompimento de mínima. É no fechamento. O setup é escrito como no fechamento, beleza? E aí o seu stop vai ficar aqui em cima, tá? Quando que você sai dessa operação? Você só sai quando o sinal oposto acontece. E o sinal oposto acontece aqui, no Candle 74. Então você sai aqui. Nesse caso, olha só, você saiu com esse pouquinho aqui de lucro, beleza? E chegou a andar esse montão de lucro aqui, e depois ele voltou e virou. No momento em que ele vira, agora o que você precisa fazer é, você vai, vamos lá, você vai entrar comprado
nesse fechamento com um stop nessa mínima aqui, beleza? Ó, entrou nesse fechamento com stop nessa mínima e você só vai sair no candle 87 quando a média branca estiver abaixo da vermelha ou quando elas se cruzarem para baixo, beleza? Nesse caso, então, você entrou aqui, ele recuou um pouquinho e o preço fez esse movimento aqui, voltou e você sai aqui. Então, a sua margem de lucro ficou nesse pedaço aqui, mais ou menos 50% de todo o lucro que poderia ter dado. E aí, você vai entrar aqui com o stop aqui, com stop nessa máxima aqui, e só vai sair de novo aqui. Beleza? E aí a sua margem de lucro fica aqui com mais ou menos 30% de todo, talvez até 20% de todo o movimento que ele fez até aqui. Nesse ponto, eu sei o que você está pensando. Você deve estar pensando, cara, mas esse setup é horroroso, ele é horrível. Lembra então que eu falei para você testar com 2x1 daqui para cá? Aqui você sairia com metade e a outra metade estaria aqui e garantiria o lucro. Aqui você provavelmente sairia por aqui com metade e a outra metade estaria aqui e garantiria o lucro, tá? Então essa é a sugestão. Porém, é muito importante eu deixar claro que tá parecendo ridículo porque eu fiz questão de pegar um momento em que o gráfico não estava se movendo muito bem, ok? Porque eu faço questão de mostrar isso para vocês, porque eu não quero iludir ninguém. Eu quero que você saiba que não existe setup perfeito e eu quero te mostrar ele tanto quando funciona quanto quando não funciona, beleza? E esse, como eu falei, é a Magazine Luiza. É um dos gráficos mais fáceis de se operar da nossa bolsa para swing trade e para position, tá bom? Bom, então você saiu daqui, você sai aqui, né, no candle 95, você sai dessa venda no candle 95, entra aqui, põe um stop aqui, toma uma violinada, porque ele te estopa, volta, e aí você entra vendido nesse fechamento, toma mais um stop aqui, e entra comprado nesse fechamento, com o stop aqui, esperando que o gráfico suba, beleza? Então eu acho que agora já ficou claro como é que ficam os pontos de entrada e stop e o que você tem que fazer. Vamos ver como ficaria isso aqui de fato, né, em Magazine Luiza, quando ela estava se movendo ali. Então, depois que você passou por esse período aqui, apesar desses stops, você ainda teve lucro, porque a margem de lucro aqui foi de 8%. Aqui foi de mais 3%. Depois você teve um stopzinho aqui de 2%, e aí você entra aqui e toma mais um stop de 6%. Aqui ficou com 1% de lucro, beleza? Então você está aí mais ou menos com um pouquinho de lucro ou no 0 a 0. Porém, a partir do momento do candle 100 aqui, a gente teria uma nova entrada. E aí Magazine Luiza resolve andar, e andar, e andar, e andar, e andar. E ela vai andando até o ponto em que você só sairia aqui no candle 160. Então, nesse período, você teria embolsado aqui 44%. Entra vendido aqui. Agora, né, você entrou vendido. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o desenho aqui só para a gente marcar. Ó, a gente entraria aqui e sairia aqui. Beleza? Olha o tamanho disso. Aí depois, então, a gente entra vendido no candle 160. Tá? Então, é um stop aqui de um risco de 7%. E fica esperando. Bom, o candle 165 pega o stop e aciona uma compra. Então a gente entraria aqui, com o stop aqui, e ficaria esperando ele virar para baixo. Ele vira para baixo no candle 171. Então a gente teria mais um stop daqui de 3%. Então ele cai e a gente vai ficar fazendo isso, vai ficar virando, 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 até o momento, por exemplo, que o candle 179 pega uma entrada. Ele tem um stop que seria de mais ou menos, a entrada é aqui, né, no fechamento. Ele tem um stop que seria, mais ou menos, vamos ver aqui, deixa eu tirar aqui, mais ou menos de 2%, e ele resolve andar, e anda com 2% de risco, você consegue lucrar então mais 19%.
e aí toma mais um stopzinho de 3,75% e vai ficar nisso. Então esse setup ele funciona dessa forma. Só que assim, quando você pega um movimento estupidamente direcional, como quando o mercado faz, como por exemplo em março, você teria essa venda aqui, né, no final de fevereiro, e sairia aqui com 34% de lucro. Entra aqui e toma um stop de 10%. E aí então você entraria nesse fechamento aqui e estaria saindo só aqui. Deixa eu ver onde ele cruza para baixo. Ele cruza para baixo aqui, com mais 58%. Aí toma um stopzinho de 3,5%, entra nessa posição aqui e estaria hoje aí já com 27% a mais de lucro, beleza? Porém, apesar disso aqui, você olha e pensa, caraca, é muito lucro e tal, eu quero que você lembre que também é muito stop, tá bom? Então, se você não tem experiência com esse setup e você quer usar, eu aconselho que você faça isso no mercado fracionário. Faz no fracionário, compra, sei lá, R$100 de ação. Só isso. Só para você se acostumar com o tipo do setup e aí sim você vê se vale a pena você colocar um lote maior, tá? E é bom que você veja quais papéis funcionam bem. Porque BBAS, por exemplo, não funcionou muito bem com esse setup, beleza? De repente aqui teria dado um lucro, mas a maior parte aqui foi stop, stop, stop. Então sairia ou um 0 a 0, ou com pouco lucro, ou com pouco prejuízo. Tranquilo? Na minha opinião, 0 a 0 é prejuízo porque você dedica tempo, você dedica energia, você deixa de fazer outra coisa que poderia estar te dando dinheiro para poder fazer isso aqui e sair no 0 a 0, beleza? Então é muito importante que você tenha isso em mente antes de tentar aplicar isso aqui. E como eu falei, no Renko, esses setups eles tendem a funcionar muito bem, tá? Então se você colocar um 4R, por exemplo, em ações, o 4R é um período que eu gosto muito, tá? Então vamos colocar aqui esse último exemplo aqui, né? Que seria o fechamento aqui. Vamos botar aqui, ó. Só da parte que deu lucro, tá? Eu vou roubar aqui um pouquinho, ó. A gente entra aqui com o risco de 0,22. Isso aqui vai ser day trade, óbvio. E aí sairia aqui com 0,26 de lucro. Entra aqui e sai aqui com mais 0,79 de lucro. Aí entra aqui e sai aqui, vamos ver, e sai aqui com mais 0,55% de lucro. Isso só a parte que deu lucro, tá? Porque daqui até aqui, teoricamente, seria um stop. Só que o mercado vira a média aqui, então ao invés de você estopar nessa mínima aqui, você estopa aqui e entra vendido, beleza? Essa é a ideia. Se você quiser um período maior, nas ações, o R, né, cada R é 1 centavo. Então, se eu estou colocando 4 R, são 4 centavos. Se eu estou colocando 50 R, são 50 centavos. Então, aqui, ó, no dia 20 de junho, ele deu algumas entradas aqui que deram stop, até que essa daqui finalmente veio e deu algum lucro, tá? Então, o que é o ideal? É você procurar ações que elas funcionam bem. Como seria Magazine Luiza, por exemplo, no 50R. Olha que legal. Aqui, tá vendo? E aí é claro que você pode, por exemplo, adicionar um outro filtro. Eu pessoalmente gosto muito do MACD. Enquanto o MACD estiver aqui acima, você só pensa em comprar. Tá? Então você só assume o sinal quando o MACD estiver acima para compra e quando estiver abaixo para venda. Uma outra sugestão é você inserir um outro indicador, que seria uma outra média móvel, uma média móvel maior, como uma média móvel de 50, por exemplo. Ok? E enquanto o preço estiver acima da média de 50, você só assume sinais de compra, beleza? Olha que maravilha que fica isso. Você ia parar de tomar todos esses stops de venda aqui e ia pegar todos os gains de lucro. Ia parar de tomar stop e pegar o gain. Para de tomar stop e pega o gain, beleza? Então essa é uma forma que é realmente inteligente da gente usar esse setup com o Renko, tendo como filtro um time frame maior
Beleza? Então, isso daqui, esse é o setup. Claro, essa média de 50 aqui é uma modificação minha, tá? Para poder tentar te ajudar a fazer de uma forma que você tenha uma assertividade maior, uma rentabilidade maior. Mas o setup por si só, ele funciona bem, principalmente se você pegar um gráfico semanal aqui. Olha como é que ficaria extremamente poderoso o setup no gráfico semanal, beleza? Olha isso aqui, é uma compra daqui até aqui, com 79%, depois uma compra daqui até aqui com mais 18%, aí depois a outra compra fica mais ou menos aqui com um pouquinho de stops, e entra aqui de novo e pega mais um lucro gigante de 120 e poucos %, e por aí vai. Beleza? Bom, galera, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você puder, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários e eu vejo você no próximo vídeo. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Valeu!